Fala pessoal, eu sou o Diogo Costa e nesse vídeo a gente vai iniciar a mexer, a trazer outros vídeos e a mexer com Flutter ou Flutter. Aí você escolhe aí a melhor opção para você falar. Mas basicamente você precisa entender que a gente vai desenvolver aplicativos para celular, seja ele mobile, seja ele mobile para Android ou iOS, ok? Eu sei que muita gente vai rir, né? Porque eu fiquei devendo trazer esse vídeo pra galera na Twitch. Então, por isso, por essas e outras, eu quero fazer isso. Eu vou trazer aqui pro YouTube essas informações. Por exemplo, eu vou fazer aqui um aplicativo simples, mas vamos entender alguns conceitos de controle e de como o Flutter ele interage com, nesse caso, com o meu emulador. Tá vendo aqui? Eu já tô com o emulador aberto. E se você tem um celular Android, no caso, você também pode ter um iPhone, mas aí você tem que ter um MacBook. Não esqueça disso, você não vai conseguir fazer um deploy da tua aplicação, do teu aplicativo num iPhone, sem ter um MacBook, tá? Legal. Dito isso, a gente vai começar. Vamos lá, Ctrl Shift P. E eu vou colocar aqui, ó, Flutter New Application Project, tá? E eu vou colocar numa pasta, vou selecionar uma pasta aonde a gente vai colocar o nosso projeto. Então vou colocar aqui F. Tá bom, tá aqui dentro. Legal. E qual o nome da aplicação? Vou mandar um Enter aqui, porque a gente não vai se preocupar com isso agora. Deixa eu diminuir aqui. Ótimo. E aí, quando eu falo que alguns vão achar engraçado, é porque eu normalmente utilizo o Visual Studio, mas na realidade eu só utilizo o Visual Studio quando são tecnologias voltadas à Microsoft, né? E aí eu gosto de usar o Visual Studio Code, por exemplo. Na verdade eu nem gosto de usar o Visual Studio Code para mexer com o Flutter, eu prefiro o Android Studio. Mas a galera reclama muito, fala que o Android Studio é pesado e tal. Então a gente vai fazer a nossa aplicação em Flutter pelo Visual Studio Code, uma aplicação mais leve e tal, assim por diante. Legal, show de bola. Como é que a gente vai aprender isso então? A primeira coisa é que vocês viram que eu só criei o projeto, ele já tem um template padrão e que se a gente apertar aqui para ele executar o nosso aplicativo, ele já vai gerar para você, acho que se eu deixar aqui dá para todo mundo ver, né? Ele já vai gerar para você o template padrão, o projeto padrão dele, que basicamente a gente aperta um botão e ele adiciona um botão, um valor ao estado, e ele vai apresentando em tela, show de bola, isso aqui. E o que a gente vai fazer? Depois dele subir, a gente vai apagar isso e a gente vai fazer do zero não essa mesma aplicação, a gente vai montar uma outra aplicação. E a gente vai colocar algum conteúdo um pouco a mais, mas o intuito, na realidade, é a gente conhecer alguns objetos, coluna, linha, botão e assim por diante, tá bom? Então, basicamente, esse aqui é o template padrão, tá? Ó, você vai adicionando, mas eu não vou querer te explicar o que já está pronto. Eu vou apagar isso aqui e também, deixa eu ver aonde está o teste, tá aqui, ó, teste. Eu vou apagar esse cara aqui também, para que ele não fique gerando erro enquanto a gente estiver iniciando o nosso projeto, tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai começar aqui a nossa aplicação e eu vou começar escrevendo, já que eu apaguei tudo, void main. E aí, vejam só, o void main, na realidade não void, mas o main, ou seja, o principal, é o ponto de entrada. Assim que toda vez que se você já viu outros vídeos meus iniciando uma linguagem, você sabe que eu sempre pontuo onde é que é o ponto de entrada, e normalmente a gente tem o método main como o ponto de entrada. E aí,
nesse ponto de entrada, a gente vai rodar a nossa aplicação com o Run App. Quando eu bati o Enter, o nosso querido Visual Studio Code, ele já importou aqui uma classe, uma biblioteca pra gente. Porque ele tá dizendo, meu, vamos tirar aqui, tá? Meu, da onde vem esse run app? Da onde vem esse método? Eu preciso saber da onde vem. Então, por essas e outras, ele já importou, aqui, deixa eu dar um Ctrl Z, ele já importou esse pacote aqui do Cupertino. Só que a gente não vai usar ele não. Então a gente vai tirar esse cara, tá bom? E vamos lá importar Flutter material.dart. Esse cara aqui que a gente vai importar. E aqui, agora no Run App, o que a gente vai rodar? A gente vai mandar um material. Então vamos lá. Aqui, ó, Material App. Legal? Esse cara aqui é o que a gente vai importar. O Dart, eu sempre falo, né? Em todos os lugares eu sempre falo, sempre deixo claro que o Dart ele é muito parecido com o C#. Então, do mesmo jeito que você tem naquela primeira linha um ponto e vírgula ali no final, aqui você também vai ter esse ponto e vírgula no final da linha, tá bom? E aí, a primeira coisa que eu vou inserir aqui, ó, olha só, não se perca, é fácil se perder numa aplicação Flutter, tá bom? Então, veja só, olha só o que eu vou fazer. Então, nós temos aqui o material. Deixa eu vou tentar, de certa forma, deixar uma indentação de... eu quebro a indentação, ele corre para cá. Mas, basicamente, eu quero deixar mais visível para você. A primeira coisa seria aumentar. Calma aí, Ctrl... Agora não me lembro qual... Aqui, ó, Ctrl mais. Legal. Deixa eu ver se está aumentando para você. Tá sim. Deixei bem grande. Legal. E aí, olha só, eu vou procurar o title, ou title, que basicamente é o nosso título, tá bom? Esse carinha aqui, ele espera uma string. Então, a gente vai colocar aqui, vou chamar de contador, tá bom? E aí também vou colocar o home, né? A gente vai determinar o que é ou o que tem na nossa home. E eu vou falar que tem um container, ok? E olha só, toda vez que você tem... Tudo isso aqui é um widget, tá? É como se fosse um controle. Então, aqui no Flutter, nós chamamos de widget. Ou widget. E aí, esse container, eu vou colocar uma cor nele. Então, colors. Vamos colocar uma cor... Vou procurar aqui, ó. Blue ascendente. Gray, brown, cyan. Uma coisa um pouquinho diferente para a gente poder ter certeza que é a gente mesmo que está colocando isso, né? Legal. Então, como eu falei para vocês, deixa eu só ver se a gente consegue identar aqui, identou. Como eu falei para vocês, eu estou usando, o emulador já está aberto aqui para facilitar, né? É uma tática boa se você tem um computador assim, não tão legal, com relativo à memória, processamento. Abrir o emulador, deixa ele aberto, tá bom? É uma tática boa aí para você. E aí eu vou rodar agora o meu código. Eu vou deixar aqui o emulador aberto. E aí o nosso querido Visual Studio Code está utilizando aqui meios para fazer o build da nossa nova aplicação chamada Contador. Pelo menos o título vai ser Contador. E... 1, 2, 3, vamos lá. Apareceu aqui, tá aqui a nossa tela. Aqui não tem nada de inteligente, mas... nós temos agora aqui, veja só, nós temos uma linha de import e nós temos um método aonde nós temos um material e olha só, ali eu determinei duas propriedades, vamos colocar assim para tentar fazer referência às outras linguagens, né? E uma eu falei qual é o título e outra eu falei qual é a home. E
na home eu ainda coloquei o que eu quero. E aí eu falei, eu quero um container com a cor Deep Orange. Selecionei aqui na hora e você viu, mas você pode fazer da forma que você bem entender. Beleza, mas vamos lá, vamos tentar melhorar isso, né? Eu falei que o Flutter, tudo é widget. Então aqui eu tenho Material, App, e ali eu coloquei um outro widget, que eu chamei de Container, e também coloquei ele dentro e a gente vai encapsulando. Então eu vou fazer diferente, né? Como a gente tem aqui a nossa aplicação, a nossa tela, então o que eu vou fazer? Eu vou mudar. Eu vou colocar um outro cara, um outro widget, aonde eu tenho a possibilidade de colocar mais widget dentro dele. E aí eu faço isso como? Através desse carinha aqui, ó, Children, né? Ou seja, eu venho aqui na coluna, na propriedade, no objeto coluna, e agora eu posso determinar quem é o filho dele. Vamos só lembrar e tomar o cuidado, por mais que o nosso, eu ia falar Visual Studio, mas Visual Studio Code, ele explique aonde está cada um. Por exemplo, aqui, ó, se eu clico aqui no parênteses, ele fala qual é o correspondente. O fato é que em um dado momento você vai se perder, Então, não perca a oportunidade de utilizar essas setinhas onde você consegue fechar e abrir para você saber aonde inicia e fecha o teu controle. Então, por exemplo, eu criei agora, em vez de eu criar um container e tinha colocado um container, agora eu vou colocar um column. No column, ou seja, uma coluna, eu consigo encadear outros controles, ou no caso, vamos falar corretamente, que é outros widgets dentro dele. Antes de mais nada, eu vou fazer pelo menos com um, né, para a gente poder ver como é que funciona. Por exemplo, eu tenho aqui um text, tá? E nesse text eu posso colocar aqui, ó, vamos lá, como é um contador, vou colocar pontos 0, tá? E vamos ver qual a diferença que a gente tinha do container para columns. Nossa, já tinha esquecido o nome do controle. Então vamos lá, vamos salvar e vamos executar. Legal, após demorar um pouquinho, agora ele apresenta exatamente o que a gente pediu. Ou seja, a gente não informou o que a gente quer de background, a gente não formou nada, a gente só formou que, olha, na minha home eu quero uma coluna com um filho, essa coluna vai ter um filho, que é um texto. Um texto escrito, um text na realidade, e dentro do text eu tenho ali o texto pontos, 2 pontos, 0. Ou seja, o que eu coloquei foi apresentado. Show de bola. Vamos continuar então. Então vamos recapitular aqui. Nós temos um texto vermelho, certo? Vamos já mexer nesse texto vermelho? Como é que a gente mexe no estilo por exemplo, do text aqui, né? Vamos quebrar aqui, depois o IDE, e dentro tudo de novo. Tente não se perder, tá? Você vai precisar, por exemplo, fazer alguns ajustes para você saber aonde está a sua tag. Inicialmente é fácil e você se perder, então não perca aí não fique triste caso isso aconteça, tá? Então vamos lá. Então eu tenho aqui agora o meu texto e eu quero estilizar ele, porque eu coloquei, não informei nada, ele tomou a posição de vermelho com fundo preto, certo? Então eu vou pegar aqui e coloquei style. E lembre-se, eu estou dentro do text, tá bom? Então eu vou colocar aqui um text style. Ok? Vou abrir e fechar o parênteses. Tome cuidado com abrir e fechar, porque quando eu abrir o próprio IDE aqui do Visual Studio Code, já apareceu para mim ele fechando. E eu falo porque se eu colocar um aqui, eu não vi. Ó, nesse momento ele só sobrepôs. Mas se eu fizesse isso aqui, aí ó, já tá errado, tá vendo? Ele falou para aqui não pode.
E dependendo da onde você estiver na estrutura, com outros controles, aí para achar é um pouquinho mais difícil. Legal. Então eu falei que a gente vai mudar o quê? Vamos mudar a cor, do color, do style do texto. Então color, vamos colocar uma cor, lá estava vermelho, vamos colocar branca. Colors, nós temos o objeto colors, e aí eu vou colocar white, tá bom? Quer saber? Eu vou também colocar ele como bold, como é que chama a tradução? Negrito. Fonte, weight. E aí nós temos o font weight ponto bold. Legal? Vamos ver como é que tá ficando? Mas você viu aqui que ele ficou branco. Ótimo. Legal. Então, mas nós temos só um controle aqui. Se bem que aqui é o style. Ele mandou o style para baixo. Tá? Basicamente nós temos esse controle aqui, ó, certo? Se eu quiser mais um controle, eu coloco uma vírgula aqui, ó. Eu posso copiar aqui. Então, eu tenho um text. Ele tá falando que eu fiz alguma coisa errada ali no colors? Não, não tá certo. E vamos colocar aqui resultado. Opa, bati o enter ali, foi mal. Vamos voltar. Resultado. Tá bom? Já apareceu o primeiro erro aqui. E isso acontece muito. Quando você fica olhando, você olha pro lado aqui e você fala: ué, color não tá errado. Na realidade, quando eu fiz a cópia, e vocês têm aí a possibilidade de retornar, né? E fazer um back e olhar o que aconteceu. Em algum momento eu deixei que sumisse o text style, tá? E aí quando eu fui copiar ou eu deletei de alguma forma, eu não sei exatamente o porquê, mas aí eu dei uma parada, olhei e falei: opa, é isso aqui. E aí agora eu vou colocar o font style, só pra gente mostrar um pouquinho diferente aqui, ó. Então, font style. Muita coisa aparecendo na tela, fecha. Isso. Font style ponto font style, o S maiúsculo ali, ele tava com S minúsculo. E aí, ó, itálico. Eu vou quebrar aqui e vou colocar outra propriedade aqui que a gente pode colocar, por exemplo, font size. E aí eu determino o tamanho. O fato é que dentro do Flutter, a maioria, ou se não todas, aí eu não vou saber todas, mas a maioria que eu sempre vejo relacionado a tamanho, a números, cara, ele encara o número, ele utiliza o número double, que você consegue ver aqui, ó, double font size. Então, não esqueça de passar desta forma. Então, agora a gente tem aqui resultado, nós temos dois objetos ali dentro de uma coluna. Vamos ver o que está rolando aqui. Basicamente, tem o que se explicar aqui, é a possibilidade de você estar colocando objetos, ou no caso widgets, dentro de outro widget, e aí, basicamente, esse vai ser o nosso trabalho com o Flutter. No próximo vídeo a gente vai continuar apresentando, a gente vai criar um contador, tá bom? Então fica atento que a gente vai trazer mais coisas, um aplicativo em Flutter.